sou a professora Fabiana e esse é o curso básico de espanhol do IPED. Sejam bem-vindos à classe 6. Nessa aula, a gente vai trabalhar a temática pronombres interrogativos. Apresento aqui uma pequena lista e já chamo a atenção de vocês nesse primeiro momento de contato, de leitura, para a presença dos acentos, tá? Então, vamos lá, vamos fazer a leitura em espanhol. Como, donde, que, quando. Lembrando que essas palavras, esses pronomes, eles existem na língua espanhola e se eles não estiverem acentuados, eles estarão corretos também. Só que aí eles não serão interrogativos. Então, toda vez que você vê esse acentinho, desconfia. Ou ele está marcando que esse pronome vai assumir uma função de pergunta, ou ele vai assumir uma função de exclamação. Hoje, a gente vai estudar no contexto das perguntas. Então, vamos lá fazer a leiturinha aqui do quadro em espanhol. Los pronombres interrogativos, los invariables, como, donde, que, cuando. Seguimos. También tenemos los pronombres variables, o sea, aquellos que tendrán formas en singular y en plural. Entonces, a la lectura. ¿Quién? ¿Quiénes? ¿Cuál? ¿Cuáles? ¿Cuánto? ¿Cuántas? Fácil, né, pessoal? A ideia aqui de variável, então, é para marcar tanto o gênero, aqui, né, quanto e quantas, a gente percebe aí masculino, feminino, também serve para marcar singular e plural, certo? Facinho até agora, né? Quién e quiénes. Lembra? Acentuadinho sempre. Quién y quiénes. Vamos a trabajar ahora algunos ejemplos. ¿Quiénes llamaron? El verbo llamar en español tiene el sentido de fazer uma ligação telefônica. Por isso estou fazendo aqui o movimento. ¿Quiénes llamaron? Então, a tradução para português seria quem ligou, certo? ¿A quién hablabas? Tradução em português, a quem você falava, né? Com quem você conversava. ¿Con quién vas a ir? Facinho a tradução em português, né? ¿De quién es ese perro? Perro, uma palavrinha que a gente já estudou em aulas anteriores, é o cachorro, né? Então, vamos lá, tradução. De quem é esse cachorro? Facinho, né? O que é importante perceber aqui? Perceber a presença do acento, que en español llamamos de tilde, ¿sí? Entonces, todos los pronombres siguen con la tilde. ¿Sí? ¿Quiénes llamaron? ¿A quién hablabas? ¿Con quién vas a ir? ¿De quién es este perro? Então, o que a gente pode concluir desse momento aqui, desta aula? Que quién y quiénes son empregados en casos de preguntas sobre personas, certo? Vamos conferir se o pessoal na rua sabe se o ponto de interrogação em espanhol é usado da mesma maneira que na língua portuguesa? Então, acho que o ponto de interrogação vem antes e depois para mostrar que é uma pergunta mesmo. Não, ele é colocado duas vezes na frase, uma de ponta cabeça no início e um certo no final para demonstrar que é pergunta. Não, o sinal de interrogação ou exclamação, ele vem em dois jeitos. Um no início da frase de ponta cabeça e um no final da frase normal. Pessoal, é o mesmo sinal do ponto de interrogação, mas é importante ressaltar que tem uma diferença na língua espanhola. Ele aparece sempre invertido, de ponta cabeça, no começo das frases. E no final das frases, aí sim, é usado igual na língua portuguesa. Mas sempre vai ter as duas referências, no começo e no final das frases, ok? Bom, a gente dá sequência à nossa aula sobre pronomes interrogativos e agora a gente vai estudar um pouquinho os usos, os empregos, as funções do que. Lembra sempre, em espanhol o pronombre lleva tilde, ¿sí? Que, então,
acentuando. Vamos aos exemplos. ¿Qué es eso? ¿Para qué quieres el vaso? Aqui a gente vai aprender um pouquinho mais, algumas palavras novas, mais um falso cognato para a nossa lista, que é a palavra baço. Baço que tem a tradução, nada a ver lá com o lugar onde põe a florzinha, mas sim como copo, ok? Então vamos lá. Para que queres? Para que você quer o copo, certo? E o que é isso? Vamos lá então, vamos retomar. Qual seria então os usos, as situações de emprego do pronome que em espanhol? Vamos lá? Pregunta algo sobre las cosas, siempre pide una definición ou explicación. Facinho, né? A gente pode associar a função do que também à função da língua portuguesa. Lembra apenas que o que diferencia é a presença do acento e a presença aqui dos sinais de pontuação ao início e ao final da frase interrogativa. Um outro ponto que a gente vai trabalhar é o emprego relacionado aí às funções de qual e quales. Prestar bastante atenção que apesar de ser parecido com o português, a gente tem uma variação na escrita, marcada pela letra C. Então vamos lá. Alguns exemplos. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu número de teléfono? ¿Cuáles son sus clases favoritas? Então, a gente tem aqui um conjunto de perguntas que incidem sobre a necessidade da resposta indicar a seleção de alguma coisa, né? Então, as perguntas são bem abertas. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es su número de teléfono? ¿Cuáles son sus clases favoritas? Aqui a gente tem uma nomenclatura que a gente usa sempre no nosso curso, na introdução de todas as aulas, que é a palavra classe. Então, é outro falso cognato. A gente tem a palavra classe em espanhol, que significa aula, né? Tradução. Então, aqui ficaria como: quais são as suas aulas favoritas, certo? Um outro grupo de pronomes que a gente vai estudar diz respeito ao quanto, quanta, quantos e quantas. A gente percebe, então, a marcação do gênero, né? Aí, quanto, quantos, e a diferença aí passando, né, para uma forma que a gente entende que ele está perguntando de algo feminino, quanta e quantas, e a gente tem a marcação singular e plural. Facinho de identificar, né? Vamos aos exemplos. ¿Cuánto tiempo necesitas? ¿Cuánta agua queda en la jarra? ¿Cuántos libros hay en la estantería? ¿Cuántas hermanas tiene Marisa? A conclusão que a gente chega a partir da leitura desses exemplos é que sempre vou usar quanto, quanta e as suas versões no plural quando eu estiver fazendo uma pergunta sobre quantidades. Vamos só para a tradução, caso tenha ficado alguma dúvida. A primeira, ¿cuánto tiempo necesitas? Facinho, né? Quanto tempo você precisa, quanto tempo você necessita. Quanta água queda en la jarra? Quanta água queda, quanta água fica, né? Quanta água permanece na jarra. Quantos livros estão na estante e quantas irmãs tem Marisa, certo? Bem facinho aí o conjunto de exemplos, só para a gente vislumbrar, então, a noção da quantidade. Vamos acompanhar agora uma simulação? Buenos días, Andrea. Gracias por venir. Como ya sabes, estamos haciendo entrevistas con los alumnos acerca del tema aprendizaje de idiomas a distancia. Sí, lo sé. Muchas gracias por invitarme. Muy bien, ¿vamos a las preguntas? Claro. ¿Cuáles son sus apellidos? Jiménez Luque. Jiménez Luque. Muy bien. ¿Cuántos años tiene? Tengo 25 años. ¿Cuánto tiempo hace que estudias idiomas a distancia? Pues hace ya 3 años. ¿Qué idiomas ya aprendiste? Aprendí inglés, francés, un poco de portugués y ruso. Sí,
¿Cuántas lenguas? ¡Qué interesante! ¿Y por qué te gusta estudiar a distancia? Sí, es muy práctico. Yo puedo ver a la clase sin salir de mi casa y eso es increíble. Muy bien. Vamos ver de novo? Buenos días, Andrea. Gracias por venir. Como ya sabes, estamos haciendo entrevistas con los alumnos acerca del tema aprendizaje de idiomas a distancia. Sí, lo sé. Muchas gracias por invitarme. Muy bien, ¿vamos a las preguntas? Claro. ¿Cuáles son sus apellidos? Jiménez y Luque. Jiménez Luque. Muy bien. ¿Cuántos años tiene? Tengo 25 años. ¿Cuánto tiempo hace que estudias idiomas a distancia? Pues hace ya 3 años. ¿Qué idiomas ya aprendiste? Aprendí inglés, francés, un poco de portugués y ruso. Sí, ¿cuántas lenguas? ¡Qué interesante! ¿Y por qué te gusta estudiar a distancia? Sí, es muy práctico. Yo puedo ver a la clase sin salir de mi casa y eso es increíble. Muy bien. Seguimos nossa aula sobre pronomes e agora eu vou passar um roteirinho de atividade para você fazer aí alguns exercícios relacionados ao tema que a gente vem empregando. Eu coloquei aqui um roteiro, guión, para contestar em espanhol. Então, nesse momento, você já consegue elaborar alguns enunciados na língua espanhola. E a minha sugestão, então, é que você responda a essas perguntas. Então, vamos lá. Como te llamas? Qual es tu apellido? ¿Tienes un sobrenombre? ¿De dónde eres? E dónde vives? Então, algumas perguntas a gente já tinha visto em aulas anteriores e você já tinha visto as formas de responder. Me llamo, mi nombre, soy. Agora é hora de começar a colocar tudo isso em prática. Imagine, então, uma situação aí de uma entrevista, uma situação que você chega a um espaço e as pessoas em espanhol vão te fazer perguntas sobre dados pessoais. Então, vamos lá, treinar isso aqui. É importante que você treine tanto a resposta, quanto você treine também a pergunta. Imagina você numa situação de comunicação real e que você precisa, de alguma maneira, ali se aproximar de alguma pessoa. Então, fica essa dica. Aqui do lado, eu coloco um esboço para a gente pensar esses mesmos dados sendo perguntados, mas agora reforçando a dimensão do tratamento formal e informal. Então, pela pergunta, isso tem tudo a ver com a nossa aula, a gente está trabalhando os pronomes interrogativos, pelo modo como a pergunta é estruturada, o falante do espanhol sabe se o tratamento é formal ou não. Então, a gente que estuda espanhol precisa se apropriar disso. Como te llamas? Qual é tu apellido? Tienes um sobrenombre? Tudo isso aqui está no informal. Por quê? Porque eu estou fazendo a conjugação pensando no tu. E aqui eu tenho uma situação concordando com a ideia de usted. Então, é um outro pronome que está em jogo. Percebe que o pronome interrogativo, que é o tema desta aula, é o mesmo. Qual, de donde, é o mesmo. É a mesma dinâmica. Mas a conjugação verbal vai passar por transformações. Então, vamos lá. Como se chama? ¿Cuál es su apellido? ¿De dónde es? ¿Dónde vive? Percebe? Ó, vives, eres, importante ir percebendo essa diferença. Então, se você está numa situação de viagem, é muito comum que você faça um emprego do tu. Uma situação de viagem, despojado, entre amigos, enfim, buscando conhecer novas pessoas com perfil parecido do seu, é aqui. Se a sua viagem é uma viagem por conta de uma bolsa de estudos e você precisa lá na secretaria, lá entre os professores de uma informação, é aqui que você vai usar, né? Se de repente a sua relação for numa entrevista de emprego, é aqui que você vai ter que se atentar, ok? Mas enfim, ressaltando aqui a presença então dos pronomes, certo? Dos pronomes aí no contexto da interrogação.
A gente também pode ter interrogação em espanhol, como acontece em português, por meio de situações indiretas. Então, a situação direta é aquela que é marcado o ponto de interrogação. Na língua portuguesa ele vai aparecer ao final da frase, na língua espanhola a gente já viu, ele vai aparecer no começo da frase, de ponta cabeça, né, o sinal invertido, e ao final da frase. Mas existem situações de perguntas que são indiretas, e aí não vai ter o ponto de interrogação, nem no começo nem no fim. Eu trouxe aqui 2 exemplos. Me gostaria saber que llevas en esa mochila. ¿Te importaría decirme cuántos años tienes? Então, olha só, a ideia da pergunta, nesse caso, não está marcada pela interrogação, ela está marcada pela presença do pronome, que evidentemente está acentuado. Essa é a regra. Para ser pronome interrogativo, precisa estar acentuado. Então, ó, só pela tradução, né? Só pelo sentido da frase a gente percebe que é uma pergunta. ¿Te importaría decirme cuántos años tienes? É uma forma indireta de perguntar quantos anos a pessoa tem, certo? Então, só ficar atento. A presença do pronome interrogativo, que é o pronome com acento em cima, pode indicar uma pergunta indireta, certo? Vamos acompanhar outra simulação? En las clases de idiomas? Pues me gustan varias cosas. Me gusta mucho hablar y conocer diferentes culturas. Además de las clases, ¿qué estrategias utilizas para aprender el idioma? Yo escucho canciones, veo películas, leo el periódico del idioma que estoy estudiando. Muy bien. Gracias por tu participación. Por nada. Vamos vê-la novamente? ¿Qué más te gusta en las clases de idiomas? Pues me gustan varias cosas. Me gusta mucho hablar y conocer diferentes culturas. Además de las clases, ¿qué estrategias utilizas para aprender el idioma? Yo escucho canciones, veo películas, leo el periódico del idioma que estoy estudiando. Muy bien. Gracias por tu participación. Por nada. Para que você possa praticar um tanto mais os conteúdos que a gente explorou ao longo desta aula, eu sugiro que você pense no preenchimento de fichas. Então, eu trago aqui um exemplo para você pensar, para você usar como ponto de partida. Então, vamos lá. Essa é uma ficha inspirada no universo escolar, Ficha del Alumno. E aqui a gente tem algumas perguntas que, no caso, você poderia já ir treinando, enfim, colocando aí em prática os seus conhecimentos já vistos, não só desta aula, mas de todas as aulas. Nombre, apellidos, fecha de nascimento. Então, pensar um pouquinho nas perguntas que a gente já viu ao longo da aula. Então, por exemplo, quantos anos tienes? Aqui a gente poderia pôr um campo, edad, né? Ah, a gente perguntou sobre idade, a gente perguntou sobre nome, a gente perguntou sobre apelido. Aqui, num dos últimos slides, a gente trabalhou com a noção de donde vives, de donde eres. Então, a gente poderia colocar isso também, nacionalidade, né, que é um outro vocabulário que a gente já trabalhou. A gente também já treinou o número de telefone, então, nessa ficha de dados, a gente poderia colocar também teléfono, e aí você treinar. Então, a minha dica é não copiar esta ficha, mas você montar uma ficha, tá? Então, uma ficha del aluno. Nombre, apellido, número de teléfono, nacionalidade. Pode colocar também o número de documentos pessoais, que a gente treinou bastante nas aulas de numerais. Enfim, é um exercício bastante profícuo aí para você colocar na prática o vocabulário que a gente trabalhou até agora. Então, você mesmo montar a ficha e você mesmo responder a ficha, certo? Uma forma aí de dinamizar, de colocar uma situação comunicativa em jogo. A gente avança a nossa aula agora apresentando uma sugestão. Tem um livro muito interessante, que é o livro Libro de las Preguntas, tem tudo a ver com a nossa aula, né? Aula sobre pronomes interrogativos, e é um livro do Pablo Neruda, que a gente viu, é um autor
ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, um nome importante da América Latina. Eu selecionei alguns trechinhos do livro, só para você ter uma ideia de como seria fácil essa leitura. São trechos muito curtinhos, são perguntas diretas. Então, por exemplo, se he muerto e não me he dado cuenta, a quem lhe pergunto la hora? Então tem uma coisa meio sarcástica, tem um jogo, tem uma brincadeira. De onde saca tantas hojas la primavera de Francia? E por último, ¿dónde puede vivir un ciego a quien persigue las abejas? Então é um texto todo cheio de brincadeira, de jogo, que é a ideia da literatura, né? Usar com a palavra, e eu quero chamar a sua atenção aqui. Olha só, eu não errei. Tem um ponto de interrogação no final, mas não tenho no começo. Não é que a professora Fabiana fez errado. Não, não, não. É porque no texto literário existe uma mobilidade maior. O autor ele pode jogar com as regras da gramática normativa. Ele pode recriar. Esse é o objetivo da literatura, não é seguir todas as regras. Então eu trouxe esse livro para mostrar para vocês que sim, é possível, numa situação de contato com a língua espanhola, você vê não o ponto de interrogação lá no começo, mas toda vez que você estiver numa situação formal, que você estiver sendo avaliado, aí não se inspire na liberdade que o Pablo Neruda teve. Aí você tem que colocar o ponto sim, tá bom? Mas eu trouxe então como curiosidade, esse livro é facinho de encontrar pela internet, dá para baixar ele em PDF, ele é todo ilustrado, é bem bonito. Vale muito a pena e eu tenho certeza, você vai ganhar muito vocabulário em língua espanhola, você vai treinar muito os pronomes interrogativos. Então fica a dica. Vamos agora acompanhar uma curiosidade? Na Espanha, os filmes são todos dublados e ver os filmes com legendas é uma exceção. Os filmes são vistos dublados não só na TV, mas também no cinema e na TV a cabo. O que has aprendido nesta classe? Nessa aula a gente trabalhou bastante, pessoal, los pronombres interrogativos e seus contextos de uso, perguntas directas e indirectas, perguntas e informações relacionadas a dados personais. A gente trabalhou bastante, foi muito conteúdo. Eu espero que você tenha gostado, que você já comece a colocá-lo em prática. E nos vemos então na próxima aula.